O ceifador da lua cheia. Capítulo 40. Beatang era uma cidade localizada na parte ocidental da província de Sichuan e servia como porta de entrada para as terras altas ocidentais. Em frente à cidade, corria um grande rio de mais de 20 metros, e o planalto ocidental se estendia como um biombo na parte de trás. Nos arrozais que cercam a aldeia, o arroz era arrastado pelo vento, criando ondas azuis. Beatang era a maior cidade das redondezas, cerca de aproximadamente 50 quilômetros. Os indígenas do condado de Kang eram predominantes, mas também havia muitos chineses Han. Embora a cidade estivesse localizada em um local remoto, havia muito arroz e vários produtos especiais, então os comerciantes não paravam de visitar ao longo do ano. Graças a isso, instalações de entretenimento como pousadas e bordéis foram bem estabelecidas. Horo, venha aqui. Que tal tomar uma bebida aqui hoje? As cortesãs atraíam os transeuntes colocando a parte superior do corpo para fora da janela. Hehehe. Bom, essas garotas. Lavem-se e esperem. Este velhote virá correndo até vocês depois que o acordo de hoje terminar. Comerciantes que estavam familiarizados com essa atmosfera olhavam para as cortesãs com um sorriso sinistro, e os jovens que não estavam familiarizados com a situação viravam a cabeça e fugiam. Ruerroho. As cortesãs caíram na gargalhada. À medida que a escuridão descia na rua, a atmosfera tornava-se ainda mais animada. As cortesãs acendiam lanternas vermelhas, se seduziam os clientes agindo de forma sedutora. No entanto, como ainda era cedo, não havia muitos clientes chegando aos bordéis. O pavilhão do céu vermelho era um dos maiores e mais esplêndidos entre os bordéis de Beatang. Havia também muitas cortesãs de alto nível. As origens das cortesãs também variavam. Havia mulheres que vinham do condado de Kang ou Han, assim como mulheres de Yunnan ou Shijian. Por esse motivo, as pessoas que visitam Beatang pela primeira vez geralmente encontram e ficam no pavilhão do céu vermelho e se deserolam. Seo Rian era a cortesã mais popular do pavilhão do céu vermelho. Suas belas feições e sua pele branca como a neve eram o que atraía a atenção das pessoas. Mas a coisa mais impressionante sobre ela eram seus olhos. Seo Rian tinha olhos que eram comumente chamados de 3 olhos brancos. A cor branca ao redor dos lados de seus olhos exalava uma atmosfera estranha. Muitos homens se apaixonavam pela atmosfera única de Seo Rian e a visitavam. No entanto, era quase impossível dormir com ela, mesmo que ela mantivesse e entretivesse um cliente ao seu lado durante toda a festa. Porque Seo Rian não permitia. Não importa o quão rico o cliente fosse, ela não permitiria o acesso ao seu corpo se ela não gostasse. Ainda assim, muitos homens estavam dispostos a pagar muito dinheiro para se juntar a ela. Seo Rian olhou para a rua com uma expressão entediada. O pavilhão do céu vermelho ainda estava quieto, como qualquer outra torre. Mas depois de um tempo, todos os quartos estarão cheios de convidados. Isso é chato. Seo Rian bocejou levemente. Até para hoje, ela se enfeitava lindamente e usava roupas coloridas. Os ornamentos feitos por um famoso artesão pendiam por todo o corpo. Ela era uma flor. E era dever de uma flor atrair borboletas e abelhas. Seo Rian olhou pela janela, exalando sua felicidade ao máximo. Ela viu pessoas andando na rua. Os nativos de Beatang não vêm aqui. A maioria das pessoas nas ruas eram forasteiros. Entre eles, aqueles que se gabavam de ganhar muito dinheiro costumam vir a este lugar. Mesmo aqueles que casualmente passavam pela rua não conseguiam tirar os olhos de Seo Rian, sempre que conseguiam vislumbrá-la. Seo Rian não corou nenhuma vez, apesar de seus olhares cheios de desejo. Ela estava acostumada com aquele olhar. A maioria dos homens que a viam, olhavam para ela com olhos cheios de desejo. Seo Rian achava que os homens eram iguais porque ela era tratada assim desde a infância. Se ela mostrar um pouco de seu sorriso para indicar que gosta de algo, muitos estariam dispostos a dar a ela toda a sua fortuna. Dessa forma, já havia mais de 10 pessoas que foram arruinadas financeiramente. Seo Rian achava que os homens que ela podia colocar aos seus pés não eram realmente bons. No entanto, como sempre, escondeu completamente seus sentimentos internos e seduziu todos os homens que viu com um sorriso brilhante. Então, uma visão estranha entrou em seus olhos.
Entre as muitas pessoas andando pela rua, uma pessoa claramente chamou sua atenção. A maioria das pessoas que andavam nesta rua usava seda de alta qualidade ou roupas extravagantes, mas ele estava usando roupas muito surradas. Assim, ele se destacou ainda mais. De certa forma, era algo que não era visto com frequência aqui. Mas o que se destacou mais do que sua roupa foi a aparência do homem. No momento em que ela o viu, um suspiro saiu de sua boca sem perceber. Um rosto bonito com a pele mais branca do que qualquer mulher e uma beleza irresistível. Seus olhos profundos e sombreados eram tão bonitos que qualquer um que os visse, exclamações de admiração sairiam deles. Seol-Hyan perdeu a cabeça quando olhou para o rosto do homem. Ela tinha visto muitos homens antes, mas esta foi a primeira vez que viu um homem assim. Ela não conseguia tirar os olhos dele. Foi o mesmo com as outras cortesãs. Como um homem pode ter um rosto assim? As prostitutas que estavam com o rosto para fora da janela não conseguiam tirar os olhos do rosto do homem. Aquele homem tinha o poder de chamar a atenção do povo. Em particular, as mulheres olhavam para o homem com pulso fraco. O homem olhou ao redor com uma expressão curiosa como se fosse a primeira vez que estivesse em um lugar como este. Ele então encontrou os olhos de Seol-Hyan. Por um momento, Seol-Hyan se viu tonta. O homem a olhou sem entusiasmo com seus olhos vermelhos brilhantes. Seol-Hyan não conseguiu remover seu olhar. Ela, sem perceber, disse ao homem: "Venha aqui." Muitos homens a visitaram até hoje, mas este homem foi o primeiro a fazê-la convidar ele primeiro. O homem não recusou e entrou no pavilhão do céu vermelho. Seol-Hyan desceu apressadamente ao primeiro andar para encontrar o homem. Lá ela viu um homem entrando no pavilhão do céu vermelho. O homem que viu de perto era ainda mais bonito. Como se nunca tivesse estado sob o sol, sua pele branca e pura brilhava sob a luz das lanternas vermelhas. Meu Deus! Seol-Hyan se aproximou do homem. Em um instante, ela inalou o cheiro forte vindo do homem. Um cheiro estranho emanava dele. Era um cheiro que tornava Seol-Hyan incapaz de pensar com clareza. O que deixou sua mente tonta mais do que qualquer outra coisa foram os olhos dele que tinham um sutil tom de vermelho. Ela estava hipnotizada por seus olhos que pareciam atraí-la quanto mais olhava para ele. O homem perguntou a Seol-Hyan: "Isso é um bordel, certo?" "Sim, isso mesmo." Seol-Hyan balançou a cabeça e respondeu. Sem perceber, ela estava tratando o homem com uma atitude humilde. "Posso ficar alguns dias mesmo sem dinheiro?" Claro. Se outro hóspede aqui dissesse que não tem dinheiro, ela os teria olhado com desprezo. Mas quando o homem na frente dela disse que não tinha dinheiro, não houve desprezo, apenas remorso. "Eu vou cuidar de você. Então não se preocupe com nada e entre." Seol-Hyan puxou a mão do homem. O homem entrou em sua residência tão naturalmente como se tivesse entrado em sua própria casa. Jeon-Sion, a proprietária do pavilhão do céu vermelho, olhou para Chong-Wan com uma carranca. "Por que não estamos lucrando? Nossas vendas não ficaram abaixo da média nos últimos dias?" "É que..." Chong-Wan inclinou a cabeça com um olhar perturbado. Jeon-Sion disse enquanto batia na mesa: "Por que você não pode me dizer? O que diabos está acontecendo no pavilhão do céu vermelho?" Seol-Hyan não trabalhou nos últimos dias. Seol-Hyan: "Por quê?" "Isso é porque ela se apaixonou por um certo cara. Aquela garota se apaixonou por um homem." "Está brincando comigo?" Jeon-Sion sabia como Seol-Hyan era melhor do que ninguém. Ela não conseguia acreditar facilmente nas palavras de Chong-Wan, de que Seol-Hyan estava obcecada por um homem e parou de aceitar clientes. Como Jeon-Sion ficou com raiva, Chong-Wan disse com uma expressão infeliz: "É verdade. Ela está presa em seu quarto há 3 dias e ainda não saiu." "Sério?" "Sim. Eu mesma vou verificar. Deixe as outras garotas prontas." Jeon-Sion se levantou. Seus olhos estavam cheios de veneno. O pavilhão do céu vermelho era um negócio para o qual ela trabalhava bastante e Seol-Hyan era sua melhor cortesã. É impossível para ela ver tal mercadoria se apaixonar por um homem e causar danos ao seu negócio. Dezenas de homens seguiram Jeon-Sion. Os homens eram guerreiros enviados por Chong-Wan em Beatang. Jeon-Sion tinha um relacionamento próximo com Will Jin-san,
o governante de Cheongguo. Embora ela já estivesse aposentada, Jeon Se-yeon ainda ostentava uma beleza e educação decentes. Por causa disso, Yoo Jin-san, o membro mais poderoso do grupo, se apaixonou por ela e enviou guerreiros para cuidar dela. Embora não possam ser comparados com as duas facções, os 3 clãs, as 4 salas e os 5 salões que compõem a província de Sichuan, não havia oficiais militares que ousassem competir com o Cheongguo nas proximidades de Beatang. Quando Jeon Se-yeon apareceu liderando os homens de Cheongguo, todas as cortesãs e trabalhadores que encontraram viraram a cabeça e os evitaram. O poder de Jeon Se-yeon era tão grande que ninguém se atreveu a detê-la. As cortesãs olharam para as costas de Jeon Se-yeon com expressões perplexas. Por que Se-yeon-ni está tão brava? É por causa de Seol-hyeon. O que Seol-hyeon-ni fez? Não está trabalhando nos últimos dias porque se apaixonou por um certo cara, com a melhor cortesã do pavilhão do céu vermelho não oferecendo seus serviços. O prejuízo é enorme. Que tipo de homem ele é para fazer aquela atrevida da Seol-hyeon-ni e parar de fazer seus negócios, se ficar trancada em seu quarto? Não sei. Mas a habilidade daquele homem não é brincadeira. Quero dizer, porque eles estavam gemendo até o amanhecer. Sério. A cortesã de aparência jovem arregalou os olhos. Seus olhos estavam cheios de curiosidade. Entre um homem e uma mulher, eram as cortesãs que geralmente ganhavam no vigor. As cortesãs podem gemer brevemente durante a relação sexual para agradar um homem, mas é impossível fazer isso a noite toda. A menos que você tenha sexo alucinante durante a noite inteira. Ai meu Deus! Que homem! Ele deve ter bebido muito. A expressão de Jeon Se-yeon foi distorcida pela conversa das cortesãs que não conseguiam entender a atmosfera. Essas vadias de cabeça oca não conseguem nem compreender a atmosfera. Depois de ser tolerante com elas por um tempo, todas ficaram desaprumadas. Jeon Se-yeon pensou que assim que resolvesse o problema de Seol-hyeon, ela também falaria e disciplinaria as outras prostitutas. Jeon Se-yeon e os guerreiros finalmente chegaram na frente do quarto de Seol-hyeon. A porta de Seol-hyeon estava firmemente fechada. Quando Jeon Se-yeon olhou para ela, os soldados imediatamente arrombaram a porta. Assim que a porta se abriu, o ar quente saiu. Jeon Se-yeon franziu a testa, porque ela sabia muito bem o que significa o calor que sai da sala. Jeon Se-yeon olhou ao redor da sala. Agulhas douradas de seda vermelha estavam espalhadas por toda parte, e o corpo no branco e puro de Seol-hyeon estava visível. Ela estava deitada no colo de um homem, respirando ofegante. Só de olhar, ela conseguia adivinhar o que tinha acabado de acontecer. Jeon Se-yeon explodiu em raiva. Seol-hyeon, o que você está fazendo depois de terminar seus serviços? Se-yeon-ni. Então, Seol-hyeon virou a cabeça e olhou para Jeon Se-yeon. Seus olhos sonhadores estavam abertos e seu rosto estava cheio de vermelhidão. Você. Seol-hyeon levantou a parte superior do corpo, cobrindo seu corpo no branco com um cobertor de seda. O olhar de Jeon Se-yeon se voltou para o homem. Ela estava curiosa sobre o rosto do homem que capturou Seol-hyeon, sob seu feitiço. Mesmo que Jeon Se-yeon e guerreiros entrassem com a porta aberta, o homem se sentou e olhou pela janela, sem prestar a menor atenção neles. Embora ele ainda não tenha virado a cabeça para revelar seu rosto, ela sentiu uma atmosfera estranha vindo do homem. A parte superior do seu corpo, despida e branca, era lisa e esbelta, como se não tivesse músculos. A aparência das velas espalhadas iluminando seu corpo liso o fez parecer misterioso. Por um momento, Jeon Se-yeon sentiu uma sensação de incongruência que não podia ser explicada em palavras. Havia algo estranho nele. O homem não combinava com a atmosfera. Ainda assim, estava estranhamente misturado. A aparência do homem estimulou o instinto de Jeon Se-yeon. Jeon Se-yeon abriu a boca com cuidado. Quero ver o rosto do convidado não autorizado. O homem virou a cabeça ao ouvir a voz dela. Assim que ela viu o rosto do homem, Jeon Se-yeon soltou um suspiro suave sem perceber. O rosto do homem era bonito demais para ser expresso em palavras. Ela passou quase 30 anos como cortesã. Ela já havia conhecido tantos homens e dormido com eles.
Mas nenhum outro homem poderia igualar o belo charme do homem na frente dela. Especialmente seu par de olhos com uma cor vermelha suave parecia agradar até o coração de Jeon Sion. Naquele momento, Jeon Sion pareceu entender por que Seol Hyan se apaixonou pelo homem. Com um homem assim, seria difícil para qualquer mulher sair de seu alcance facilmente. Como Jeon Sion viu tudo com sua idade madura, ela pode manter sua razão contra o homem, mas parecia que seria impossível para as mulheres jovens escaparem de seu charme. Onde essa pessoa? Jeon Sion instintivamente deu um passo para trás, porque ela sentiu um cheiro perigoso do homem. Era como ver uma grande cobra. Ela tinha arrepios por todo o corpo e seu cabelo estava em pé. Quando o rosto de Jeon Sion ficou branco, os guerreiros a apoiaram e disseram: "Você está bem? Talvez o homem tenha usado algum tipo de truque." Jeon Sion não pôde responder facilmente às perguntas do soldado, e apenas balançou a cabeça. Mas os guerreiros pensaram que Jeon Sion havia sido encantada e olharam para Pyuan. "Traga-o para fora."